Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre a avaliação do ombro. Então, o que acontece? A gente tem uma divisão na avaliação do ombro, que a gente tem a síndrome do pensamento subacromial, que são vários problemas do ombro que se resumem a isso. Agora, como é que você consegue diagnosticar com os testes provocativos uma síndrome do pensamento subacromial? Beleza? Então agora é o seguinte, você já sabe o que vai acontecer nesse vídeo, então o que que você vai fazer? Você vai clicar nesse vídeo, curtir, vai ativar as notificações, vai se inscrever no canal e vai pegar esse vídeo e compartilhar naquele grupo de fisioterapeutas que precisam ter acesso à informação de qualidade para melhorar a nossa profissão. Lembra sempre disso, esse canal é para você, fisioterapeuta, ajudar a melhorar e a usar a ciência na sua prática clínica, certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, que eu vou mostrar como é que funciona, como é que é esse estudo, como é que ele fez. Então, aqui, ó, é um estudo de reliability, né? Que a gente já sabe aqui, já falei para vocês um monte de vezes que reliability é confiabilidade, e acurácia diagnóstica, em diagnóstica é accuracy, então, a acurácia diagnóstica de 5 testes provocativos, Physical Examination Tests, e eles combinados também para a síndrome do pensamento subacromial. Por quê? A gente sabe que somente 4% dos testes podem ser utilizados de forma isolada para determinar algum tipo de condição musculoesquelética. Somente 4%. Ou seja, na síndrome do pensamento subacromial não vai ser diferente, ainda mais que é uma situação bem complexa na região do ombro. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então tá aqui, ó. A dor no ombro, ela ocorre em 33,2% das consultas, né, de dores musculoesqueléticas nos Estados Unidos. Então, 33% dos pacientes com dores musculoesqueléticas têm um acometimento no ombro nos Estados Unidos. A prevalência de dor no ombro é de 7 a 27% em adultos e ela aumenta em mulheres e indivíduos de mais idade. A causa mais frequente de dor no ombro é a síndrome do pensamento subacromial. No entanto, não tem um consenso no critério diagnóstico dessa síndrome. O exame, os testes físicos utilizados para diagnosticar essa acurácia tem uma grande variação nos ensaios clínicos. Então, assim, os ensaios clínicos utilizam vários testes diferentes, e aí eles fizeram um resumão, pegaram os 5 testes mais utilizados, e a partir desses 5 testes mais utilizados, eles fizeram uma avaliação dos testes de forma isolada e dos testes de forma combinada. Então, tem muitas razões para a falta do consenso diagnóstico, incluindo a natureza multifatorial dessa condição, é, evidência conflitante, como a capacidade diagnóstica dos testes especificamente, isoladamente. O espectro da síndrome do pensamento subacromial envolve doença do espaço, alguma alteração, né, do espaço subacromial, que inclui a tendinose, né, a tendinite do manguito rotador, ruptura parcial do manguito rotador, e até a questão da bursite, tá? Então, a gente tem qualquer alteração que altere esse espaço subacromial, tá dentro desse espectro dessa doença. E aí, o que que eles fizeram? Olha aqui o método do estudo. Então, eles utilizaram um estudo de corte, aprovado pelo Medical Center Investigation Review Board, vários pacientes com dor no ombro, que estavam encaminhados para o cirurgião ortopédico, foram convidados para participar desse estudo, e para ser incluído nesse estudo, os pacientes tinham que ter pelo menos dor no ombro por uma semana, e dor no ombro que não tinha, que era como queixa primária, tá? Dor no ombro há pelo menos uma semana como queixa primária. Um total de 65 pacientes foram convidados para participar, 3 recusaram a participar, e 7 não tinham os parâmetros para ir para a cirurgia, deixando um total de 55 sujeitos na amostra nesse estudo. Essa amostra de 55 sujeitos eram 47 homens e 8 mulheres, com uma idade média de 40,6 anos e numa amplitude de 18 a 83 anos, então uma grande gama de pacientes aí, e
a duração do sintoma, pelo menos, uma média de 33,8 meses, ou numa média de 2 a 230 dias, meses de duração dos sintomas, tá? Então, a gente tinha a mais variada gama de pacientes. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Os testes diagnósticos para padrão ouro desses achados estão aqui. E aí esses parâmetros foram utilizados, ó, 71% dos pacientes deram negativo, 29% deram positivo, tá? E quais eram esses testes utilizados? Tá aqui, ó. O teste utilizado foi o teste de Hawkins-Kennedy, tá? Então, o teste de Hawkins-Kennedy, aquele rotação externa resistida, foi um dos testes utilizados com um índice de capa de 69%, um índice de capa de 39% e um percentual de acordo de 69% entre 2 examinadores. O teste de Neer, aquele que você estabiliza a escápula e faz a abdução. Então, o teste de Neer teve um capa de 0,40, lembrando que o capa vai até 1, e uma porcentagem de concordância de 71%. O teste do arco doloroso teve um capa de 45 e um consenso de 73% entre esses dois examinadores. O teste de lata vazia, o teste de Job, teve um capa de 0,47 e uma porcentagem de 76% de acordo. E o teste de rotação externa resistida teve um capa de 0,67 e uma porcentagem de concordância de 0,87. Isso são os testes usados de forma isolada. Então, quando os testes foram aplicados nesses pacientes com indicação cirúrgica por síndrome do pensamento subacromial, por 2 examinadores, nós tivemos esses resultados aqui. Ou seja, a pergunta que o autor fez depois disso foi: será que a combinação da positividade desse teste quer dizer alguma coisa? E se eu fizer um cluster com esses 5 testes? Entendeu? Então, se eu fizer um cluster com esses 5 testes, o que vai acontecer de resultado? E aí, quando ele fez esse cluster, o que ele percebeu? Aqui está, quando ele aplica nesses pacientes, tá vendo aqueles resultados daquela tabela lá, que eu já descrevi para vocês, o likelihood ratio positivo e negativo, sensibilidade e especificidade, né? Quando ele aplicou, então você percebe que a sensibilidade variou de 0,63, né? Que foi o Hawkins-Kennedy, 0,81 para o Near, tá? 56% de rotação externa, 50% lata vazia. A especificidade, lembrando que a sensibilidade é o positivo presente e a especificidade o negativo ausente, tá? Então, a gente vê aqui que a especificidade e a sensibilidade foi de 50% até 80%, né? Nos dois. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: e se a gente fizesse esses testes combinados? O que acontece? Então, eles utilizaram esses testes de forma combinada e nós temos aqui essa combinação. E o que acontece? Se a gente aplica esses 5 testes de forma combinada, que você tem que anotar eles aí, você tem o quê? Se tiver a partir de 3 testes positivos, eu tenho uma sensibilidade de 0,75. Ou seja, apliquei o Hawkins-Kennedy, apliquei o Near, apliquei... Cadê? Apliquei o Hawkins-Kennedy, Near, arco doloroso, lata vazia e rotação externa resistida. Desses 5, 3 deram positivo, eu tenho 75% de chance de ter uma síndrome do pensamento subacromial. E se 3 derem negativo, 74% de chance de ter um pensamento subacromial. Ou seja, a partir de 3 positivos, eu tenho um resultado que me direciona na clínica. Então, quando você tiver uma síndrome do pensamento subacromial, um paciente com uma dor nessa região superior e anterior do ombro, o que você vai fazer no seu consultório? Você vai aplicar o teste de Hawkins-Kennedy, o teste de Near, arco doloroso, lata vazia, rotação externa resistida. Quando você aplicar esses 5 testes, a partir de qualquer 3 deles derem positivo, você tem 75% de chance de ser uma síndrome do pensamento subacromial. E se 3 testes deles derem negativo, você tem 74% de chance de não ter. Ou seja, quando você aplica esses testes, Hawkins-Kennedy, Near, arco doloroso, lata vazia, rotação externa resistida, você consegue ter um diagnóstico muito mais preciso quando você tem uma síndrome do pensamento subacromial. Gostou desse vídeo?
Aplica na sua prática clínica e coloca aqui nos comentários o que aconteceu, se você conseguiu diagnosticar, se orientou melhor a sua prática clínica. Beleza? Valeu, até a próxima.